Esse vídeo ele vai causar polêmica, mas a real é que pouco importa a hora que você faz o seu cardio e eu vou te explicar o porquê. E antes de me xingar nos comentários, respira e vamos entender o contexto real por trás dessa discussão. Você já deve ter visto por aí um monte de vídeo dizendo faça o cardio antes, não faça o cardio depois. Se você fizer o cardio jejum é a chave. E parece que se você fizer de qualquer outra maneira, que não seja daquela maneira que eles estão falando, os seus resultados já era. Calma, fica comigo até o final, que você vai sair daqui com muito mais clareza do que paranoia. Quando você entra na academia, você tem basicamente dois objetivos, ou emagrecer ou ganhar massa magra. E de preferência, fazer isso da forma mais eficiente e mais otimizado possível. Você já sabe que quando seu objetivo é construir um físico estético e evoluir de verdade, você precisa tanto do treino de musculação quanto do aeróbico. E por favor, para de se comparar com aquela pessoa que você conhece, que não faz dieta, não treina e mesmo assim tem um físico legal. Essa pessoa, ela não é a regra. Essa pessoa, ela é a exceção. Agora beleza, vamos para a prática. Como que você vai encaixar o seu aeróbico na sua rotina de verdade? Independente do seu objetivo, seja ele emagrecer ou ganhar massa magra, o aeróbico ele vai ter funções muito importantes nesse processo, como por exemplo, saúde cardiovascular, saúde cardiorrespiratória, e quando a gente pensa em emagrecimento, o aeróbico ele vai ter um papel indispensável na perda de gordura. Isso porque, dentre as duas modalidades que a gente está citando aqui, tanto a musculação quanto o aeróbico, principalmente quando é feito em intensidade moderada, ele é o principal responsável pela oxidação de gordura. Já vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas calma e presta bem atenção. Veja que eu falei que é um aeróbico moderado. Nem leve demais e nem intenso demais. Isso porque, a depender da intensidade que você faz o seu aeróbico, a gente vai modificar o substrato energético que você vai fornecer como prioridade para aquela atividade física, para aquele exercício que você está fazendo. Mas eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente como que você vai definir a zona de intensidade do seu aeróbico, que eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse tipo de aeróbico, o moderado, ele ajuda demais quando o assunto é emagrecimento. Por quê? Pensa comigo na sua célula de gordura como se ela fosse uma pokebola, um balão. Quando você inicia o processo de emagrecimento, essa célula de gordura ela vai ser quebrada. E existem alguns substratos, alguns combustíveis, digamos assim, dentro daquela célula. Quando esses substratos caem na sua corrente sanguínea, a gente precisa de algo que vá utilizar esse combustível para gerar energia. E é justamente aí que entra o aeróbico de intensidade moderada e por isso que ele é tão especial. Porque ele vai utilizar essa gordura como combustível para gerar energia no processo de respiração celular. Então entenda, o aeróbico ele é importante. Já a musculação, que é a outra modalidade que a gente tem em questão aqui nesse vídeo, ela quase não utiliza a gordura como fonte de energia para realizar aquele seu treino de musculação. Basicamente, existem outros dois tipos de energia que vão predominar na execução desses exercícios, que é a glicose e o ATP. Então, a musculação ela quase não é eficaz quando o objetivo é fazer a utilização de gordura como fonte de energia. E aí você vai me perguntar, João, então por que eu vou fazer musculação se o meu objetivo é emagrecer? A musculação, pessoal, ela tem um efeito protetor da sua massa muscular. Quando você entra num processo de emagrecimento, aquele processo ele já diminui a sua síntese proteica, ele já coloca o seu organismo num estado onde, se você não tiver o estímulo de musculação correto, junto com o processo de emagrecimento, você também vai perder massa magra. Então, a musculação ela vai entrar com o principal objetivo de fazer a manutenção da sua massa magra para que você não perca ela durante esse processo, mas a musculação durante o processo de emagrecimento é essencial para que você não perca tecido muscular. E aí vem a grande pergunta que não quer calar. Fazer o aeróbico antes ou depois do treino de musculação vai mudar em algo?
E eu já vou adiantando e te dando um spoiler aqui. Para a grande maioria das pessoas, não vai mudar em quase nada. Mas por que ainda tem tanta gente discutindo isso? Porque existem dois fatores principais que geram essa grande confusão, e é isso que eu vou te explicar agora. O primeiro é um fenômeno que a gente chama de estímulo concorrente. Basicamente, o estímulo concorrente ele vai dizer pra gente que o seu corpo ele vai gerar mais adaptação ao estímulo que foi dado por último em alta intensidade. Vou clarear um pouco isso aqui para vocês agora. Basicamente, na prática, o que eu estou querendo te dizer? Se você faz um treino de musculação primeiro em alta intensidade e faz um aeróbico depois do treino de musculação em alta intensidade também, isso vai gerar o que a gente chama de estímulo concorrente. E é como se o estímulo que você deu no seu treino de aeróbico de alta intensidade bloqueasse a adaptação do seu corpo ao estímulo que você deu no treino de musculação também de alta intensidade. Porque o estímulo de aeróbico foi em alta intensidade e veio depois. Mas isso é uma grande extrapolação que a gente não pode trazer para a realidade de todo mundo. Apesar de na literatura a gente ter indícios de que isso acontece, vocês vão entender o porquê que a gente não pode extrapolar. E o segundo motivo é o gasto energético. Algumas pessoas utilizam do argumento que se você faz o aeróbico antes do treino de musculação, você vai se desprender de muita energia fazendo aquele aeróbico e quando você for fazer o seu treino de musculação, você já vai estar cansada, depletada e não vai conseguir performar do jeito que você deveria no seu treino. E isso vai impactar negativamente nos seus resultados. Isso tem algum fundamento? Tem. Mas vamos aqui comigo, vamos sair do mundo de Alice, vamos sair de Nárnia e vamos vir para o mundo real, para o que realmente acontece nas academias no mundo afora. A verdade é que 90% das pessoas que frequentam as academias sem um acompanhamento, sem um treino bem elaborado, não treinam nem perto do que seria a sua intensidade de treinamento máximo, ou seja, elas não passam nem perto de esgotar os seus estoques de energia, nem de ATP, nem de glicogênio e muito menos de gorduras. E no aeróbico então, quantas vezes vocês já viram pessoas correndo realmente forte na esteira, com velocidades altas, fadigadas, respirando realmente profundamente, ofegantes? Vocês hão de concordar comigo que a menor parte das pessoas realmente faz isso. Tanto no treino de musculação, elevando o nível daquele treino a níveis que realmente vão depletar a pessoa, quanto no aeróbico. Não é tão comum a gente ver as pessoas se dedicando tanto, nem em uma parte nem na outra. Ou seja, considerando esse cenário, o que mais importa na vida real é o que se encaixar melhor para você. É aquilo que você vai conseguir manter mais frequente e mais constante. Se você prefere fazer o aeróbico antes, porque você se sente melhor fazendo antes, faça antes. Se você prefere fazer o aeróbico depois, porque se sente melhor fazendo depois, faça depois. Mas não fique pensando que se você mudar simplesmente o horário do aeróbico, vai impactar negativamente nos seus resultados, considerando que provavelmente você nem está treinando tão intenso quanto deveria, nem em uma modalidade e nem na outra modalidade. No fim das contas, constância é o que vai te dar resultado. Não adianta você tentar seguir uma regra perfeita se você não consegue sustentar aquilo. Pensa comigo o seguinte cenário. Você é uma pessoa que vai treinar de manhã cedo e você não consegue desenvolver um bom treino de musculação se você não fizer um aeróbico de intensidade moderada antes, para poder já começar a fazer um aquecimento geral, o tempo que você vai acordando até você conseguir desenvolver realmente um treino de musculação bem desenvolvido. E aí, por conta de você achar que você precisa fazer esse aeróbico só depois, você deixa de fazer ele antes e aí você passa a ter uma performance ruim no seu treino de musculação, porque você começa com sono e até você conseguir treinar de verdade, você já está no fim do seu treino. Então, ao invés da gente ter um efeito benéfico de tirar esse aeróbico de antes do treino, a gente tem um efeito maléfico. E é justamente esse olhar individual que eu trago para vocês na minha consultoria. Um olhar personalizado que vai ajudar a encaixar de verdade o
treino dentro da sua rotina real, sem esses terrorismos para fazer com que você desista de treinar ou muitas vezes negligencie pontos muito importantes que você deveria estar considerando. Para saber mais, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo que você vai se surpreender com os resultados que eu apresento. Resumo da ópera: faça o seu aeróbico como você conseguir fazer. Antes, depois, o importante é você fazer e conseguir manter a constância. João, e se eu for uma pessoa já avançada, um atleta ou alguém que treina realmente muito pesado, consegue ali depletar níveis energéticos, tem treinos altamente intensos, esse vídeo serve para mim? Bom, aí a gente já tem que olhar por uma outra ótica, mas isso é assunto para um outro vídeo, até porque as pessoas que treinam dessa maneira são 5 a 10% apenas das pessoas que frequentam as academias. Então, pensando na maior parte do público, a gente não pode considerar o que a gente aplicaria para um atleta ou para uma pessoa que é avançada em treinamento. Agora, se você quer continuar evoluindo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Nele eu vou te trazer alguns erros que você pode estar cometendo que estão sabotando o seu emagrecimento. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tamo junto, let's bora!